Eduardo Sacha mais perto do Vasco e Gabigol monitorado de perto por um clube espanhol. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essas histórias e fala também sobre Lucas Veríssimo, excelente zagueiro que decidiu voltar ao futebol brasileiro. Ele procura por clubes por aqui. Fala ainda sobre Matheus Pereira, antigo sonho de Corinthians e Botafogo, notícia super importante. Para completar tudo sobre o adversário do Palmeiras, que terá um desfalque importante. Detalhe curioso. Vou falar ainda sobre os jogos desse domingo, várias decisões. Você não perde por esperar esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master de Atlético Mineiro e Fluminense. E o domingo é espetacular. Estou mostrando na tela vários jogos pesados. Tem, por exemplo, Vasco e Flamengo. Resolvi apostar que ambos os times marcam com cotação de 1,70. Já para Barcelona e Real Madrid, super odds. Se tiver 2-2 em algum momento, odd de R$ 7,30. Vou fazer ainda uma aposta tripla, imaginando as vitórias do Arsenal contra o Crystal Palace e do PSG contra o Rennes, além de apostar que no jogo entre Palmeiras e Ituano não vai ter gol de ambos os times. Cotação ficou boa, 2,49. Tô colocando R$100 para voltarem R$249. Se animou, então vem apostar comigo na Betano, é super simples. Só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e comece a se divertir agora mesmo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Botafogo, que havia feito 7-1 no meio de semana no Brasiliense pela Copa do Brasil, mas voltou a frustrar seu torcedor. Ficou no empate com a Portuguesa, primeira partida semifinal da Taça Rio. Torcedores do Botafogo irritados. Um deles chegou a arremessar um copo que quase atingiu o técnico Luiz Castro. Por falar em treinador, queria contar que Roger Silva, ótimo treinador do Atlético que quase eliminou o Galo no Campeonato Mineiro, está de mudança de clube. Roger vai dirigir o Pouso Alegre na Série C do Campeonato Brasileiro e ele ainda tinha outras propostas de clubes da Série B. Bora contar ainda que Marquinhos, do PSG, e Richarlison, do Tottenham, foram cortados do amistoso contra Marrocos por causa de contusões. E aí surge uma boa notícia para o torcedor corintiano. Yuri Alberto está relacionado, assim como o zagueiro Bremer, da Juventus. Vou falar também sobre Denis, lembram dele? Ex-goleiro do São Paulo, da Ponte Preta, entre outros. Hoje ele pertence ao Sport. Não enfrentou o Santa Cruz em partida da Copa do Nordeste, porque se recupera de contusão. De qualquer forma, ele foi à Arena Pernambuco. Pois saibam que ele ficou 4 horas preso em um dos elevadores do estádio, precisou da ajuda do corpo de bombeiros para ser resgatado. Felizmente ele e os outros passageiros todos bem. Para fechar o giro de notícias, contar que Argel Fuchs é o novo técnico da Chapecoense. Acordo fechado nas últimas horas, ele dirigirá o time de Santa Catarina na Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o atacante bem perto do Vasco da Gama, o Cruz Maltino, que recebe nesse domingo o Flamengo, precisando vitória de qualquer placar para conseguir chegar à final do Campeonato Carioca e, ao mesmo tempo em que espera por esse confronto, o Vasco trabalha nos bastidores para a contratação de atletas. A boa notícia é que já há um acordo verbal entre o Vasco e Eduardo Sacha, centroavante de 31 anos de idade, que tem sido bem pouco aproveitado pelo Atlético Mineiro. Nos 2 últimos jogos decisivos do Galo, por exemplo, contra o Milionários, ele ficou no banco de reservas. Contra o Atlético, nesse sábado, nem sequer foi relacionado para o banco. O salário, o tempo de contrato, está tudo certo para que o Sacha se torne atleta em definitivo do Vasco. Resta agora o principal, um acordo entre os clubes. O Galo já havia deixado claro que não toparia empréstimo, somente uma venda, e o martelo pode ser batido por algo na casa dos $1 milhão, ou melhor, 1 milhão de euros, ou quase 6 milhões de reais. Atleta que tem 31 anos de idade, na atual temporada 5 jogos e 1 gol apenas. Bora falar agora sobre Gabigol. Durante o programa do Nicola dessa semana, um de vocês me perguntou se o Sevilha de fato tinha interesse em contratar o Gabigol para pagar 30 milhões de euros. Confesso que fiquei surpreso com a pergunta, até porque o Sevilha passa por um momento extremamente difícil no Campeonato Espanhol, seriamente ameaçado de rebaixamento, time que tem Jorge Sampaoli como comandante. Sampaoli que troca mensagens com frequência com Rodolfo Landim e já cogitou inclusive a possibilidade de assumir o Flamengo para a próxima temporada, ao fim da temporada europeia, na metade do ano. Pois bem, fui checar essa história de um suposto interesse do Sevilha no Gabigol e ouvi de uma das pessoas muito próximas ao atacante do Flamengo a seguinte resposta: posso dizer que existe uma paquera, fecha aspas. Perguntei se tinha proposta, não tem.
Tem sondagens, tem especulações, o Sevilha monitora de perto os passos do Gabigol, vale a lembrança de que 30 milhões de euros hoje equivalem a 170 milhões de reais, é basicamente aquilo que está previsto em contrato no Gabigol com o Flamengo para rescisão em caso de pagamento. E você, qual seria o tamanho do prejuízo do Flamengo sem Gabigol? Confesso que ficaria surpreso se o jogador de 26 anos de idade receber uma oferta desse tamanho. O Gabigol, que na atual temporada já tem 11 jogos, 7 gols e uma assistência. Bora mudar de assunto mais uma vez. A pauta agora é a seleção brasileira, que não estará na TV Globo ao longo de 2023, ou pelo menos nesses primeiros jogos. A primeira partida do Brasil pós-Copa do Mundo de 2022, o fiasco no Catar, terá a exibição da TV Bandeirantes, confronto contra Marrocos, marcado para o dia 25 de março, na casa do time adversário Marrocos, a grande surpresa do último Mundial. A Brax, que se acertou com a CBF para ser a detentora dos direitos desse jogo especificamente, acabou repassando os direitos de transmissão para a Band. Brax e Band têm uma relação muito próxima. É, por exemplo, a Brax a detentora dos direitos do Campeonato Carioca e, por consequência, transmissão da Rede Bandeirantes. A curiosidade é que se a Globo não vai transmitir, a seleção brasileira terá Galvão Bueno. Galvão está saindo da Globo, não saiu de forma definitiva, agora vai fazer só acordos pontuais e ele resolveu criar um canal aqui no YouTube que vai transmitir a partida da seleção brasileira em parceria com a Play 9. É uma empresa que tem João Pedro Paes Leme e Felipe Neto como responsáveis, são os donos da empresa. E essa empresa adquiriu em parceria com a CBF o direito de transmissão desse jogo. E aí é um repeteco de algo que a gente se acostumou nos tempos de Globo. O Galvão narra, Walter Casagrande comenta, Arnaldo César Coelho será o árbitro, comentarista de arbitragem, e Tino Marcos na reportagem. Você gosta desse quarteto? Use o espaço para comentário para dizer a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Luciano Juba, informação importante que explodiu na noite desse sábado, quase madrugada de domingo. O pessoal do GE trouxe a informação de que o grande craque do esporte na atual temporada, 9 gols e 8 assistências, tem um acordo, um pré-contrato assinado com o Bahia. Esse vínculo teria 5 anos de duração e passaria a valer a partir de 1º de setembro, dia seguinte ao fim do contrato dele com o Sport. Que o Juba não vai ficar no Leão, isso a gente já sabe. O próprio presidente do Sport já havia me contado que fez algumas tentativas, todas recusadas pelo Juba. A grande dúvida é qual clube seria o escolhido do meio atacante, que até outro dia era lateral esquerdo. Vale a lembrança de que o staff do Juba não confirma o pré-contrato com o Bahia, algo absolutamente natural, e ele ainda tem jogos importantes para serem disputados na sequência do contrato. Esse pré-contrato já pode ser assinado porque está a menos de 6 meses do fim do vínculo entre Sport e Juba. Se de fato for confirmada a notícia, baita reforço. Juba é hoje talvez o principal jogador do futebol nordestino, tem arrebentado com a camisa do Leão. O Vasco, o Botafogo, entre outros, o Cuiabá também, Vasco, Botafogo, Cuiabá e o próprio Bahia eram os maiores interessados na contratação do Juba. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que enfrentará o Ituano nesse domingo, valendo vaga na final do Campeonato Paulista, tendo o Ituano um desfalque importante. André Luiz, volante que é titular absoluto do time, esteve, por exemplo, nas classificações contra Corinthians e Ceará, no Paulista e na Copa do Brasil, respectivamente, ambas as decisões nos pênaltis. O André Luiz foi titular e saiu no minuto 73 dos 2 jogos. O Ministério Público de Goiás denunciou o jogador que em 2022 defendia o Sampaio Corrêa a uma suspeita de participação em manipulação de resultados. O Ituano, preocupado com os desdobramentos desse assunto, optou por afastar o jogador, que não estará em campo na decisão contra o Palmeiras no Allianz Parque. Além do André Luiz, outros 4 jogadores do Sampaio e de outros clubes também foram denunciados pelo Ministério Público. Espero que toda essa investigação seja o mais rápido possível completada para que os acusados e os responsáveis sejam duramente punidos. Bora falar agora sobre notícia importante para clubes brasileiros que buscam zagueiro. É que Lucas Veríssimo, até outro dia zagueiro da seleção brasileira, só 27 anos de idade, decidiu voltar ao Brasil, pelo menos é o que garante o UOL. Veríssimo pertence ao Benfica, era titular por lá, seria o 4º nome da lista de Tite para a Copa do Mundo, até que em novembro de 2021 contundiu o joelho e precisou ficar parado por quase um ano. A recuperação se deu de forma muito lenta e ele só esteve à disposição de novo em novembro do ano passado, quase às vésperas da Copa do Mundo, acabou descartado de qualquer convocação. O problema é que o Veríssimo, na oportunidade, imaginava que recuperaria fácil a sua vaga no Benfica. E não foi assim. No último mês, ele esteve em campo apenas 2 vezes.
E o problema é que nos 2 jogos somados foram só 8 minutos. 2 minutos numa partida e outros 6 minutos na outra. A temporada total de 8 partidas, sendo só 3 como titular. Diante desse cenário, o Veríssimo pediu para os seus representantes que encontrassem clube no futebol do Brasil para que ele tivesse a oportunidade de jogar como titular para voltar à seleção brasileira. Uma das pedidas do Veríssimo nem tem a ver com salário, mas sim condição de se acertar com um clube que vai brigar por títulos e vai dar a ele a visibilidade que ele precisa para recuperar seus holofotes. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, onde é que você imagina que o Veríssimo caberia melhor? Para mim ele seria titular absoluto em todos os times de futebol no Brasil. Não é exagero, cara muito bom no jogo aéreo, cara muito bom no confronto individual, também tem ótima saída de bola, boa recuperação, enfim, deixaria qualquer time bastante feliz. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentários para dizer se o Veríssimo caberia no seu time do coração. Bora fechar o vídeo para falar sobre Matheus Pereira, antigo sonho especialmente de torcedores do Corinthians e do Botafogo. Matheus, atacante que pertence ao Al Hilal, foi emprestado no início dessa temporada para o Al Ahly, empréstimo de 4 meses somente até metade do ano. Na oportunidade, o Al Hilal não conseguiria utilizá-lo. Há uma rusga entre o Matheus e o atual técnico do Al Hilal, jogador contratado por 18 milhões de euros, investimento pesado, um dos maiores salários do elenco. A opção mais simples para o Al Hilal foi de emprestar o atleta para o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. E o time dos Emirados tem gostado da performance do Matheus. São 6 partidas, 1 gol e mais 4 assistências. O único gol, inclusive, foi marcado na partida mais recente. O que o Al Ahly fez? Procurou nos últimos dias o Al Hilal pedindo a extensão do contrato para que ele pudesse ficar até dezembro. E aí vem a resposta importante para torcedores do Corinthians e do Botafogo, mas especialmente em relação aos corintianos, que andam bastante animados com a chance de Matheus Pereira ser contratado. O Al Hilal deixou bem claro que não vai mais emprestar o Matheus Pereira em hipótese alguma. Quem quiser ficar com o jogador precisa contratá-lo em definitivo. Isso demonstra que o Corinthians, se seguir investindo na opção de contratá-lo por empréstimo, não vai ter êxito. Recentemente o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Matheus aceitou ser emprestado ao Corinthians no fim do vínculo com o Al Ahly, mas esse acordo verbal não terá qualquer validade a menos que o Corinthians tente a contratação do jogador. As cifras são nada convidativas, 18 milhões de euros transformariam o Matheus Pereira no maior investimento da história do clube e levando em consideração a realidade financeira do timão, esse negócio é absolutamente inviável. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta no fim da tarde para repercutir tudo o que aconteceu no domingo na tradicional live do Nicola. Abraço, tchau!